Eu Ok. quero, apenas como um momento de início, que a gente sintonize nosso pensamento, primeiro, com a assistência espiritual que nunca nos falta, e a gente precisa ter consciência disso como uma realidade que é presente, que a gente nem precisa pedir, né? Nesse momento, a gente já está devidamente assistido e que a gente também se sinta conectado nesse pensamento que o Werneck trouxe para nós na conversa em off aqui, né, Werneck? Tá? De também conectados com qualquer coisa que a gente possa chamar de bondade divina, de providência divina, de Deus, de Pai, do que quer que atenda a crença de cada um de nós, tá bom? Então, com esse sentimento, nós vamos então começar o nosso estudo. E eu quero começar pela atividade que nós combinamos, que é pedindo a cada um de vocês que pegou a escala espírita durante essa semana e se colocou dentro dela, não é isso? A gente pediu que cada um fizesse isso. Então, nós queremos ver agora como que cada um se viu dentro da escala espírita. Talvez a gente não consiga ouvir a todos, mas eu quero que a gente ouça o máximo de pessoas a respeito desse experimento. Cada um que falar, eu peço que não se alongue por mais do que 1 ou 2 minutos, porque não adianta a gente detalhar demais. É bom que a gente ouça a reflexão principal de cada um. E a Luciana, ela já começou querendo dizer como foi a experiência de se colocar dentro da escala espírita. Luciana, abra o seu microfone e use à vontade o seu tempo. Boa noite. Eu me vi mais ou menos no meio da escala, né? Não estou nem suprassumo da evolução e nem lá atrás. Porque, assim, a gente tem já um certo conhecimento do caminho do bem, né? Então, eu estou na metade. Obrigada. Próximo, quem que é? Deixa eu falar então Vai aqui. lá, Werneck. Olha, eu me entendo cheio de limitações, procurando aprender, tentei, dei uma olhadinha aqui onde eu caberia. Eu tenho um pouco de quase tudo aqui, desde os levianos lá, até que pseudo-sábio, quem dera. E eu acredito que eu estou ali no neutro, entendeu? Eu deduzo, tá? Qual? Neutros, a sétima classe. Sétima classe, neutros. Sétima classe com os temperos de outros ali, um pouquinho piores. Ok. Ana Mari, Então, aquela lista enorme, sinceramente, eu não consegui me encaixar, tá? Ou seria perfeito demais ou imperfeito demais. Agora, naquela dos três níveis apenas, consegui me situar. Ué, só posso estar nessa, não é verdade? Mas aquela lista enorme lá, sinceramente, fiquei perdida. Não saberia. Obrigada. ok? Próximo. Assim, Carlos Edson. Beleza, eu vou seguir o Werneck aí, o nosso companheiro Werneck. Eu dei uma espremida de um lado, estiquei do outro e fiquei nessa. Ficou na sétima também. Também estou no neutro aí, viu? Nem mal, nem bom. Nem mal, nem bom. Antônia, lá de Sevilha. Vai lá, Antônia. Yo me encuentro en la octava categoría espíritus pseudosabios. Pseudo-sábios. Pseudosabios, sí, porque sí puedo pensar que tengo algún conocimiento en algunas materias y quizá muchas personas que piensan que soy buena, que tengo algunas virtudes, pero yo sé cuáles son mis defectos y no son pocos. Aunque, aunque no estén muy a la vista, pero yo sí sé lo que hay por dentro, así que creo que el pseudo sabio está bien para mí. A coisa por aqui tá feia, hein, gente? Arlene, por favor, com a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu me vi mais ou menos como os demais também. Ora, eu acho que eu estou em algum lugar nos imperfeitos, ora eu me entendo nos bons, de muito leve nos puros, mas quase nada, é mais entre os imperfeitos e os bons. Mas assim, como a estrutura do Kardec é didática, né? Como ele constrói isso, para ele construir o método dele e a teoria, então assim, eu acho que ninguém está em lugar nenhum, né? Todo mundo está em todos ao mesmo tempo, algo assim.
Vera com a palavra. Ô, Vera, seu som está fechado. Mesmo barco, todos no mesmo barco. Terceira ordem, espírito imperfeito, por quê? Predomina a matéria. Eu acho um absurdo só se pensar em espírito. E eu acho que o homem tinha que ser visto no conjunto de espírito e a parte biológica também. Eu tenho intuição de Deus, mas não o compreendo, muito menos à luz da doutrina que está sendo exposta. Eu não tenho prazer no mal, mas o bem que eu faço é a partir da minha subjetividade, que muitas vezes não chega. Eu acredito que a inteligência ajuda a prosperar no bem, numa escolha mais assertiva, e o meu conhecimento das coisas espirituais é bem restrito, e eu não tenho muita boa vontade, não, para essas coisas espirituais, quando me vem com castigo, esquecendo que somos criados simples e ignorantes. Portanto, na origem, Deus já nos deu tudo, não precisa dar mais nada, nem mesmo essa orientação para a nossa vida. Já tudo foi dado, agora cabe a cada um desenvolver. Era isso. Então, espírito imperfeito de terceira ordem. Ok. Lúcia, baixa sua mãozinha, Vera. Então, eu acho que eu vou destoar um pouquinho pelo que eu vi aí, porque eu me considero de segunda ordem, e eu me coloquei entre a quarta classe e a terceira classe. Foi o que eu me vi nisso, porque eu vou falar assim, que são os que distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais e com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade e não misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Eu ajo assim, né? E da terceira classe fala espírito de sabedoria, caracterizam pelas qualidades morais da natureza, mas eu não sou tão elevada assim. Então, eu me vejo assim. Pode ser. E, e as pessoas também, quando me conhecem, falam disso. E aí eu me acho assim. É isso. Ok. Pode baixar a mãozinha e nós vamos passar a palavra para a Wanda. Abre seu microfone, Wanda. Se puder pôr a câmera, melhor ainda. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, Wanda. Bom, acredito que enquanto sociedade, né, olhando o todo, né, enquanto nós agimos com os animais, com o meio ambiente e com as pessoas, que nós não temos essa consciência. Nós enquanto sociedade, somos espíritos, né, de terceira ordem. Mas daí, o que me interessa aqui, que eles poderiam ter colocado, por exemplo, é um exemplo de onde Jesus estaria classificado, né? E daí o Kardec, ele preferiu não colocar isso daí, e fica no nosso pensamento também, porque existe um grande debate, né, dentro do espiritismo, se Jesus era um espírito perfeito, né, no caso, um espírito de primeira ordem, ou se era um espírito de segunda ordem, né. Muito obrigada. Ok. Pode baixar sua mãozinha. Nadir, com a palavra. Abre seu microfone. Eu não consigo fazer o mal, né? Então, mas eu me coloco aqui na sétima classe, espíritos neutros, né? Também, o que eu posso fazer de bom para as pessoas, eu faço, mas eu não, eu acho que neutros, porque eu não sei em que momento eu poderia pensar no mal, fazer o mal, né? Então, eu acho que é isso. Estamos na Terra, né? Eu sou ainda muito materialista. Então, eu sou mais Ok. matéria, mas eu não consigo fazer o mal para ninguém. Eu ainda sou daquela que, se a pessoa me fazer o mal e já fizeram muito, eu entrego para Deus. Sabe, eu não tenho. Então, não sou um espírito evoluído. Deve ter mais bem que eu possa fazer, mas eu me considero aí na sétima classe, neutro. Ok. Márcia, com a palavra. Pode baixar sua mãozinha, Nadir. Boa noite, pessoal. Elias, eu posso estar enganada, mas eu acredito que não é possível a gente se classificar. Eu acho que essa classificação ela foi feita
para fins do trabalho do Kardec, era para os desencarnados, para os espíritos. Ele fez uma avaliação a partir das mensagens e não necessariamente dos encarnados. Eu acho que não dá, na minha visão, não é possível fazer essa classe, não é possível a gente se classificar, pelo menos por enquanto, nessas categorias que ele fez, que é puramente para os espíritos que ele analisou as mensagens. Essa é a minha opinião. Sim. Ok. Lauro, com a palavra. Olha, eu empatei o jogo com a Nadira aí, viu? Me coloco na sétima classe, Espíritos Meus, porque na sexta, na oitava, ele fala pseudo-sábios, o que eu não concordo comigo atualmente, mas nem tão bons para fazer o bem, nem tão mal para fazer o mal, entendeu? Então eu acho que eu estou bem no meio do caminho. Às vezes eu erro, tal, tropeço. A Vera que o diga nas aulas de filosofia lá. Porque aliás, na oitava classe tem um negócio assim, ó, que serve para a Vera, que ela sabe muito bem, ó. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos. A Vera conhece muito bem isso. Bom, não, então, eu habitaria no Espíritos Neutros. Eu acho que eu estou com um pé e meio ali. Tá bom? Obrigado, viu, pela oportunidade. Ok. Parece que todo mundo que queria falar já falou, é verdade? Ou tem mais Não, alguém ainda falei que não. Eu queria falar, mas eu não consigo com essa danada dessa mãozinha. Vou falar sem mãozinha mesmo. fala? Vou pôr minha mãozinha. Gente, a única coisa que eu achei interessante, assim, ó, não consegui, eu acho que eu tô bem no limbo aí, achei interessante esse negócio. Mas o que eu achei mais legal foi descobrir que eu tô mais perto das pessoas que às vezes a gente julga tanto do que daqueles espíritos que estão lá na frente, né? E, assim, eu me sinto, né, bem nessa classe dos espíritos interiores. E às vezes, assim, o que me chocou muito aqui, que eu fiquei pensando, né, porque quando você vê uma pessoa, às vezes, praticar uma atitude insana, né, seja ela qual for, relacionada ao crime, às vezes a tendência da gente é não se comparar a ele, né, assim, olha, eu estou muito melhor, nossa, coitado dele, né, mas ele está no mesmo meio que a gente, né? Então nós estamos mais perto dele do que perto de Jesus. Eu acho esse paralelo muito interessante, sabe? Acho que foi a única coisa assim, que me mexeu comigo nessa análise aí, sabe? Elias, Sim. eu vou falar também sem mãozinha. Então, na questão 108, fala de espíritos benévolos, né? Então, eu vou dizer de mim, né? Eu pratico uma bondade relativa, não tenho muito conhecimento intelectual e estou tentando aprender com vocês. Então, o meu progresso, penso, se é que tem, é um pouquinho da moralidade. Obrigada. Mais alguém que não levantou a mãozinha? Tengo que decir que estoy de acuerdo porque de hecho es imposible, quiero decir. Las clasificaciones de la personalidad, por ejemplo, que estudiamos en psicología y decimos se clasifican, o una clasificación cualquiera como los signos del zodíaco, ¿no? Por ejemplo, tú eres Piscis, tú eres Leo, tú eres Aries, o una clasificación como el eneagrama. Todas las clasificaciones de personalidad que agrupan rasgos, ninguna son excluyentes, ninguna. Se habla de la mayoría de los rasgos, pero todo el mundo tenemos de todos. Y para no entrar en una cosa más científica como puede ser la psicología, si hablamos de la sabiduría popular del zodíaco, tú te coges cualquier signo de fuego, de agua, de aire, y una característica de ese signo todos tenemos. Da igual en qué mes naciste. Entonces, de hecho, se hizo un experimento científico se pidió a varias personas expertas en esto del zodíaco hacer unas predicciones sobre la personalidad. ¿Cómo es el Piscis? ¿Cómo es el Aries? ¿Cómo es el Tauro? Y después se barajaron, barajadas, mezcladas. Y a una clase de un montón de alumnos en la facultad, como 500 alumnos,
se le preguntó a cada uno, ¿cuál es tu signo del zodíaco? Y cada uno dijo el que era, según su fecha de nacimiento. Ok, ten, y se repartieron barajadas, mezcladas, las características de personalidad de los signos. Casi a nadie se le dio el suyo. Sin embargo, los alumnos leyeron y estuvieron de acuerdo en que efectivamente esas características de personalidad correspondían con ellos. No sé si me explico, estoy hablando muy rápido en español, no sé si me entienden. Não, bom, eu estou entendendo e parece que a maioria sim. Se alguém não entender, pode perguntar sem receio, tá, gente? Ok, Antônia, Quiero perfeito. decir Quer que mais? no, las categorías no son excluyentes, hablan de rasgos generales, pero no, es verdad que no nos podemos meter solo en una, porque tenemos rasgos de muchas. Muitas, né? Esto era. Exatamente. Eu vou passar para a Silvia e depois eu quero falar como é que eu já vivi essa experiência, tá? Quero compartilhar com vocês como é que é para mim também. Silvia, por favor, com você. Olá, boa noite a todas e todos. Desculpem primeiramente que eu entrei, aí meu computador travou, aí então eu entrei agora pelo celular. Mas é assim, é alguma coisa assim, parecida com o Antônio, eu acho que nós caminhamos, né? Vivemos ali entre as categorias e de acordo com o que nós vamos evoluindo não, vamos tendo conhecimento, vamos aprendendo aquilo que nos é apresentado, nós vamos mudando, né? Então, eu me coloco ali da 4ª à 6ª classe, à 5ª classe, né? Mais ou menos, caminhando entre às vezes a estupidez total e a bondade total. Entendeu? Adorei a sua variabilidade entre a estupidez total e a bondade total, que é assim que eu me vejo também, sabe? Eu me vejo a cada momento que eu me avaliar, se eu pegar naqueles momentos que eu estou naquele enlevo espiritual maravilhoso, é perigoso eu até começar a achar que eu estou muito bonzinho, sabe? Mas se eu pegar nos momentos de ira e de... né? Eu vou falar, gente, eu estou na 10ª. Então, assim, eu acho que eu gosto dessa perspectiva que você e a Antônia trouxeram, e mais algumas pessoas comentaram também, né? Porque nós, na verdade, estamos, talvez, em quase todas elas, né? Dependendo do momento em que a gente se avalie, a gente vai perceber em nós traços de quase todas elas, né? Então, e aí eu quero, então, voltar para o Kardec. Eu quero que alguém leia para nós a questão 97, por favor. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E a resposta: este número é ilimitado, porque entre essas ordens não há uma linha de demarcação traçada como barreira e, desta forma, podem se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, considerando-se os caracteres gerais, pode-se reduzi-las a 3 principais. Na primeira ordem, situam-se os que atingiram a perfeição, os puros espíritos. Os da segunda chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a preocupação deles. Os da última ordem ainda estão na parte inferior da escala. Os espíritos imperfeitos são caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu adiantamento. Né? Então, eu não sei se dá para a gente estabelecer assim mais ou menos um entendimento de que essa preocupação de Kardec em criar essa escala espírita foi apenas didática, né? Então, assim, olha, Kardec é um escritor de livros didáticos, é um escritor que escreveu livros de gramática, de aritmética, teve uma produção de ciência e para público infanto-juvenil. E ele, portanto, está agora escrevendo para pessoas adultas como professor, como autor de livros didáticos. E ele, então, cria toda uma maneira de se expressar para ser facilmente compreendido pelas pessoas que o leem. E aí eu quero falar aqui, eu não me lembro se foi a Ana Mário, se foi a
a Nadir, não me lembro, mas alguém falou que Kardec estava se referindo aos. Ah, sim, acho que foi a Vera. Aos espíritos com quem ele dialogava, e em algum momento ele se permite também estender isso, ele faz esse comentário lá na 100, né? Que também pode se generalizar para qualquer outra condição de espírito, né? Mas ele está falando de um ponto de vista de uma classificação puramente didática, sem nenhuma pretensão de criar ali um modelo rígido para enquadramento das pessoas. Eu acho que é muito importante a gente perceber isso. Eu vejo, às vezes, essa ideia da escala espírita ser usada, sabe, para tentar enquadrar, por exemplo, aqui no Brasil tem muito disso, né? As pessoas querem enquadrar o Emmanuel, tá? Que é o mentor espiritual de Franciscano Xavier, na escala espírita. Aí um quer dizer que ele é pseudo-sábio, o outro quer dizer que ele é isso. Fala, gente, nem de longe nós vamos conseguir fazer isso com espírito nenhum. Nem de longe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero que vocês enquadrem para mim agora um espírito que foi. Eu quero um espírito que foi um rei africano que comandou várias expedições de guerra, muito inteligente, muito sábio, comandou várias expedições de guerra em que os seus soldados saqueavam os outros povos e houve muita morte, tá? Mas eles faziam isso em nome da religião deles, tá? Ele morreu, inclusive, na segunda grande viagem que ele fez com soldados para poder tomar a terra de um pessoal que tinha invadido a terra que eles consideravam que era deles, tá? Que era da religião deles, da etnia deles. E eu queria que vocês me dissessem esse espírito, muito inteligente, muito brilhante, inclusive generoso, tá? Muito generoso com o seu povo, mas que liderou essas duas expedições de guerra e fez todo um trabalho de conquista para retomar essa terra para o seu povo. Em que ordem vocês colocariam esse espírito? Nadir na 7ª classe, neutros. Neutros. Quem mais? Eu acho assim, olha, se ele era muito inteligente, muito generoso, ele não sairia matando as pessoas para pegar a terra dos outros. Ele poderia fazer coisas mais inteligentes para dividir as riquezas e ninguém passar fome. Porque se ele fazia isso, porque alguém estava passando fome. Ele não ia atacar e saquear pessoas se ninguém estava passando fome. Então, eu acho que ele podia ter usado a inteligência dele melhor. Mas não sei em que grau eu conseguiria colocá-lo. Uhum. Animário. Ante essas colocações, eu fico pensando qual a situação desses espíritos que, na atualidade, provocam guerra. Não é uma coisa. Onde é que estão com a cabeça, sabe? É isso. Uhum. Antônia. Yo lo pondría en la misma categoría que el Papa Julio II, el Papa católico Julio II, que llevó a cabo muchas guerras y también era un señor muy inteligente, convirtió a Roma en una ciudad salubre con un sistema de eliminación de las aguas fecales muy novedoso hasta el momento, llevó a cabo la decoración de la Capilla Sixtina y muchas guerras santas, o sea, en la misma categoría que el Papa Julio II. 7ª, 8ª, 6ª, 5ª, ¿cuál? Es que no. Ok. ¿En qué época? No, a ver, ¿de qué época es este señor, este rey africano? Porque estamos hablando, la evolución de la humanidad, la evolución espiritual de la humanidad es un continuo. Entonces, ¿de qué época estamos hablando? Se puede ser un espíritu muy elevado en su época, pero si es una época primitiva, estás más elevado que tus compañeros, pero en sí la época es primitiva, con lo cual que un espíritu de una época primitiva instaurara guerras, es que era la única forma que había, todos lo hacían, no parecía, la vida humana no tenía tanto valor. Ahora la vida humana tiene mucho valor. Entonces, hay que ver cuál es la circunstancia, hay que contextualizar históricamente, depende. Por eso yo lo comparo
con el Papa, con este Papa, porque instauró muchas guerras, pero era un tío muy inteligente, sostuvo las artes, por eso la Capilla Sixtina está pintada, convirtió a Roma en una ciudad salubre, hizo grandes cosas por su pueblo y también llevó a cabo varias guerras. Ok. Lauro. Mas, mestre, eu colocaria na 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios, porque eles tinham uma inteligência, achava que sabia, mas acabou fazendo mal. Aqui, ó. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Ó, mas isso, frequentemente, não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias que tiveram na vida terrena. Aí depois ele fala que orgulho, inveja e teimosia de que não puderam despir-se. Então, para mim, ele é 8ª classe. Ok. Obrigado. Eu acabei de fazer uma pegadinha com vocês, tá? E eu peço desculpas porque era uma pegadinha. Eu disse que ele era africano só para desviar o foco da nossa atenção, porque em todos os detalhes a mais eu estava me referindo ao rei Luís IX de França, que comandou 2 expedições a Jerusalém para retomar o terreno dos mouros, dos muçulmanos, né? E que era também um rei muito generoso, muito inteligente. Mas, querendo ou não, ele comandou 2 expedições das cruzadas. E aí eu coloquei assim só para a gente poder pensar nesse termo, porque Kardec o considerou um espírito superior. Então, eu estou chamando a atenção para esse detalhe, porque na hora que a gente pega um caso assim prático, a gente vê que tem contradições também. E aí voltamos ao que nós estávamos conversando antes, um pouquinho aqui em off, das contradições que são naturais na nossa condição humana mesmo, de a gente tentar fazer uma classificação e perceber que ela se pega em um ponto ou outro. A gente faz uma classificação e vê que ela também encontra barreiras, encontra limites, né? Então, eu acho muito importante esse caso de Luís IX, do rei Luís IX de França, ou conhecido como São Luís, né? Que é como os franceses o tratam. Então, São Luís é um caso emblemático de um espírito nessa condição. A Luciana teria um monte de questões a fazer a São Luís, pelo que ela disse, né? Ela teria um monte de questões que ela faria a São Luís. Ô, São Luís, não dava para ser de outra maneira, né? Mas eu acho interessante perceber, sabe? E aí eu quero também puxar a Antônia, também depende das contradições do próprio tempo histórico, né? O próprio tempo histórico também coloca outras contradições. Então, para a gente perceber que essa classificação, essa escala espírita não são um modelo rígido de análise, e qualquer tentativa de usar esse modelo hoje, nós vamos incorrer nesse mesmo equívoco que a gente percebeu que a gente incorre quando a gente fala da gente mesmo. Eu acho isso muito importante, que hoje eu estava num grupo que é considerado um grupo de divulgadores espíritas. Antônia sabe de qual grupo eu estou falando, ela está comigo lá nesse grupo, né? E eu estava observando como que as pessoas, considerando muçulmanos inferiores a nós cristãos, né? Considerando o espiritismo como uma religião superior. E assim, a gente precisa colocar essas questões em discussão, sabe? Porque senão nós vamos repetir as mesmas lógicas que no passado promoveram morticínio, promoveram guerras, promoveram exclusões, promoveram as cruzadas, a Inquisição, a caça às bruxas, né? Até hoje a gente ainda vê pessoas, por se considerarem superiores dentro do centro espírita, se acharem no direito de excluírem colegas. Tá? Eu falo isso porque isso aqui em Goiânia eu já vi isso acontecer, eu já vi isso acontecer agora recentemente no Brasil inteiro, né? As pessoas acharem que fulano, porque traduz um pensamento ou uma ideologia diferente da minha, né? Que ele não merece estar entre nós, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, e não era essa a proposta de Kardec, com toda certeza. Nem de longe ele tinha essa pretensão. A escala dele é meramente didática para a gente poder ter condições, ter elementos de análise, de pelo menos analisar o conteúdo de uma mensagem e falar, olha, parece que isso aqui é um espírito muito sábio, mas não está batendo bem, né? E ele tentou dar uma ordem para isso, mas essa ordem é frágil, ela é quebradiça, ela não sustenta uma tentativa de classificação mais ampla, porque ela não foi feita para isso. E nós não temos como classificar 8 bilhões de seres humanos dentro de uma escala de 10 posições. Então, eu penso que é muito importante a gente ter essa noção, sabe,
para a gente não fazer esse uso da escala espírita, porque senão a gente vai deformar o pensamento kardeciano, que não era essa a pretensão dele. Tá? Era meramente didático, e quem está fazendo isso e transformando isso numa peça religiosa somos nós. Antônio, você está com a mão erguida, por favor, é com você a palavra. Es en relación a qué se entiende como evolucionado, qué se entiende como bueno, qué se entiende como superior, depende del contexto, absolutamente depende del contexto, no es una cosa fijada. Por ejemplo, en la época de Esparta y Atenas, Esparta era una tierra muy pobre en la agricultura, llena de piedras, de montañas, no se podía cultivar el suelo, había muy poco territorio fértil. Entonces los espartanos eran guerreros, porque tenían que ir a otro sitio a robar la comida, porque en su tierra no se podía sembrar nada. Era un pueblo guerrero. Las mujeres espartanas, cuando parían un hijo con una deformidad, no una deformidad grave, solo que estuviera cojo o alguna cosa pequeñita, ellas lo lanzaban desde el precipicio a su hijo. Esto hoy en día parecería una aberración, pero lo que se estaba haciendo era poner por delante el interés del grupo, el interés de toda la sociedad, que no podía alimentar a un niño durante 18 años para que luego por su deformidad fuera matado en la guerra. El primero, iba a morir el primero en la guerra porque era un pueblo guerrero. Entonces, toda la sociedad tenía que alimentar a esta persona que no podía producir ni luchar y luego iba a morir igualmente. Entonces, era la madre la que lo mataba de pequeño. Hoy en día esto es una barbaridad, pero no podemos comparar la situación actual con la situación aquella. Igual pasa con Kardec, contextualizarlo es vital. A todos los niveles hay que contextualizar para saber de qué estamos hablando. Si era Luis XV o San Luis o quien sea, un espíritu elevado o no, depende de su contexto, creo. Ok. Esta é a minha opinião. Muito obrigado, Antônia. Então, agora eu tenho uma notícia excelente para dar para todos vocês. Essa semana eu fiz assim, uma reunião assim, meio transcendental. Aproveitei quando eu estava desligado do corpo pelo sono e fui até lá, a região espiritual, onde estão os espíritos que coordenam o nosso estudo. Tive um bate-papo com eles lá, fantástico, e chegamos à seguinte conclusão. Eles disseram: Elias, pode dar a notícia que nós avaliamos a ficha de todos eles lá e todos eles foram considerados espíritos superiores. Ok? Então, vocês todos foram considerados espíritos superiores. Vocês estão aí preocupados, 8ª classe, 7ª, neutro, etc. Gente, eles colocaram vocês como espíritos superiores, tá? Então, eu quero trazer essa boa notícia para vocês e eu fico muito feliz de estar aqui num grupo só de espíritos superiores e quero ver como é que vocês se sentem agora que foram classificados como espíritos superiores. Agora eu quero ouvir vocês de novo. Posso falar porque eu não consigo pôr a mãozinha aqui? Tá, Celi. Você esteve com espíritos enganadores. Não, tenho certeza que não. Eles te enganaram, entendeu? Você pensou que tivesse com os espíritos que estão nos acompanhando, mas não eram. Eu achei que era piada, porque não é possível uma coisa dessas. Por que não é possível, Vera? Como assim? Explique-se. Primeiro, encontrar os espíritos já é uma coisa espetacular. Segundo, eles nos classificaram, nem nos conhecem, nem coisa nenhuma. Esse negócio de dizer que o espírito vê tudo também não rola. Viu, Werneck, querido? Cadê você? Imagina, a gente dá aula e fala o espírito que ajudou. Se não estudar, quero ver o espírito. Eu não quero espírito nenhum, obrigada. Pode deixar o meu lá de férias. Eu acho também que ele estava redondamente enganado. Pois é, gente, e olha aqui. E olha que coisa interessante. Eu quero dizer a vocês que os espíritos com quem Kardec dialogou, tá? Os espíritos com quem Kardec dialogou e com eles compôs os livros que nós lemos hoje,
eram espíritos mais ou menos iguais a cada um de vocês deste grupo. Era só isso. E Kardec... Elias, porque superior e inferior é uma questão de... Assim, nós somos sempre superiores a alguém e inferiores a alguém. Então, nesse sentido, somos todos espíritos superiores. Porque se estamos num mundo de provas e expiações, é sinal de que existem espíritos inferiores a nós. Então, em determinada escala, somos superiores a alguns e inferiores a outros. Então, não deixa de ser verdade que somos todos espíritos superiores, né? Quem se lembra de qual foi o critério que Kardec usou para definir o que eram espíritos superiores ou inferiores? Isso não está em nenhum dos livros dele. Isso está na Revista Espírita, e agora me falhou aqui, eu devia ter anotado qual o número da revista, o mês direitinho, o ano, e não anotei, tá? Mas está num comentário que ele faz na Revista Espírita. Qual que é o critério de Kardec para definir o que é um espírito superior e o que é um espírito inferior? A linguagem. A linguagem, o que mais? O que eles falam? Moral, padrão moral, é? A moralidade do conteúdo que ele enuncia. Calma, tranquilidade. Ah, sim, a maneira pela qual ele se expressa através do médium, tá? E se for um espírito... Desculpa. Palavras muito medidas. E se for tranquilidade, né? E se for um espírito conhecido, se for um espírito conhecido, a situação que ele ocupou na sua última existência terrena, tá? E aí Kardec vai dizer assim, olha, acima da média em moralidade, em intelectualidade, tá? Então Kardec está usando esse critério. Ele está considerando, né, a média da humanidade, e essa média da humanidade do ponto de vista das aparências sociais e da moral cristã convencional. A gente precisa entender que é disso que ele está falando. Então, nesse critério, alguém tem dúvida de que todos aqui somos espíritos superiores? Não é isso? Tá? Então, é importante que a gente perceba isso também. E aí eu pergunto de novo, dá para colocar 8 bilhões de pessoas no planeta, dividido simplesmente em duas categorias, superiores e inferiores? Então, gente, de novo, isso é meramente uma linguagem usada para fins didáticos e nada mais. Isso que a gente fala aí, de os espíritos superiores disseram, os espíritos espíritos inferiores estão... Cuidado, né? Não era essa a pretensão de Kardec com relação a essa ideia de espíritos superiores e inferiores. Tá? Não era essa a pretensão. Ele usa isso de maneira extremamente simplória. Ele está escrevendo e acha uma categorização, espíritos superiores. Esse livro foi editado por espíritos superiores. Os espíritos inferiores que se comprazem em atormentar os homens. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque eu vejo que, sobretudo, aqui no Brasil, criou-se aquele mito, né? Espíritos que trazem linguagem bonita, que nem você falou, Laura, tá? A gente já considera superiores. Então, assim, olha, eu vou pegar um exemplo. Eu não sei nada de Meimei. Agora, eu acho linda a poesia dela. Tá, os textos dela, muito bonitos, belíssimos, né? Mas eu não sei comparar ela, vou dizer de novo, com a Dona Andresa, lá da Vila Mutirão. Eu não consigo comparar. Dona Andresa, extremamente simples, uma pessoa que nasceu pobre, analfabeta, nunca teve oportunidade de escola, né? Uma pessoa de pele preta, uma pessoa que foi discriminada a vida inteira, vem de uma história de exploração, de humilhação, de sofrimento, né? Mas se for colocar ela em Meimei e comparar quem é superior a quem, eu teria dificuldade. E se nós compararmos a vida das duas, talvez, durante a sua existência, Dona Andresa tenha feito mais. Mas como Meimei psicografa através de Francisco Cândido Xavier, a gente cria aquela aura de espírito superior. Né? E aí Dona Andresa, porque teve uma vida obscura e singela num bairro pobre da periferia de Goiânia, ela muitas vezes é tida como alguém sem expressão. Então, eu acho que é muito importante a gente ser capaz de entender essas questões para a gente não fazer julgamento usando essas categorias, porque elas não se aplicam. Só por isso, elas não se aplicam, não foram criadas com essa finalidade. E a gente tem, então, que superar
essa maneira como a gente aprendeu a lidar com essas informações, que é absolutamente distorcida, é absolutamente desumana, é absolutamente fora, sabe, de qualquer base racional, né? Ela não se aplica. E não era essa a pretensão de Kardec quando ele fez isso. Né? Eu digo isso com muita tranquilidade. A Vera vai dizer que eu estou passando pano para Kardec, mas não é não, Vera, porque realmente não era a intenção. Hoje que a gente faz isso. A Silvia e depois a Márcia, para a gente prosseguir. Então, eu acho que então, essa questão de espírito superior, né? Se nós pensarmos em André Luiz, de superior ele não tem nada, né? Eu acho que não é que ele não tinha, ele não tem, né? Eu acho que ele é um espírito que se dedicou a compreender, a superar barreiras que ele tinha, né? E ao trabalho. Então, ele se torna superior a quem não fez isso. Mas não quer dizer que ele seria ali um espírito puro. Né? Então, é o que eu sempre disse em aula. Superior é aquele que é um pouquinho melhor que eu. Ou então, Silvia, ou então diria assim, né? Superior é qualquer um. É qualquer um. Né? Qualquer um. E dependendo da circunstância, de novo. Uhum. Então, a gente precisa ter esse entendimento para a gente não usar esse tipo de linguagem de maneira distorcida da proposta original. Né? E não santificar, né? Eu quero lembrar que André Luiz, ele, para nem de longe deixar dúvidas, eu acho que tem essa intenção, né? Eu não sei quem é o espírito que usa esse nome, que não é o nome que ele tinha em vida, mas ele admite que ele assediou a empregada da casa deles, que ele cometeu abuso sexual. Ele admite que ele negligenciou como médico. Ele admite que ele foi uma pessoa dependente químico de álcool durante muito tempo da sua vida. Ele admite uma série de questões que, se a gente visse uma pessoa hoje, a gente ia falar que absurdo. Né? E, no entanto, ele admite tudo e fala assim, olha, apesar de tudo, estou eu aqui para contribuir com o melhor que eu posso para o aprendizado de todos nós. Tá? Então, eu acho que é muito bom, até para a gente começar tanto a se perdoar pelas mediocridades que nós ainda trazemos, eu não sei de vocês, mas eu sei de mim, falo por mim, tanto para a gente se perdoar por tudo aquilo que a gente tem de absurdo, que a gente às vezes nem admite, né? Mas a gente entender que nós estamos nesse processo e também aprender a não julgar os outros. Hoje eu estava no sepultamento da irmã de um colega nosso lá na fraternidade, a irmã dele faleceu, e aí ele é um personagem sui generis, ele é uma pessoa que eu admiro. Já eu te passo, Márcia. Eu admiro ele, porque ele se relaciona ali no ambiente da Vila Mutirão, com os usuários de droga, com os bêbados, com as prostitutas, ele é naquele meio. Ele é uma pessoa de uma inteligência brilhante, mas que tem uma limitação intelectual que não lhe permitiu aprender a ler, nem aprender a escrever, nem nada. Né? Mas ele é de uma inteligência brilhante. Então, ele é amigo desse povo tudo. Então, enquanto eu estava lá com ele, passava um, cumprimentava ele, passava outro, cumprimentava ele, dava os mesmos para ele, aquela coisa muito interessante. E aí ele fez um comentário. Ele falou um comentário, falou, Elias, esse povo aqui tem muita gente que discrimina eles. Mas muitos desses aqui são espíritos grandiosos. São pessoas boas, são pessoas de inteligentes, de coração bom, mas que está com a vida perdida por conta de algum trauma que sofreu e que ele se atirou no mundo das drogas e não consegue se libertar disso. Eu achei interessante a observação dele, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas classificações. Elas não foram feitas para a gente se julgar uns aos outros. Elas foram feitas apenas para a gente entender, melhorar a nossa condição de entender pedagogicamente, didaticamente, o que Kardec está querendo dizer. Né? Eu queria passar para a Márcia para a gente passar para a próxima provocação que eu vou fazer com vocês. É rápido, Elias. Eu queria realmente concordar com essa observação sua. Talvez eu quando respondi, não coloquei exatamente isso, mas concordo com você totalmente. É uma escala didática e eu, na minha concepção, nós estamos mais para analisar as perguntas do Kardec. Quando a gente se atém à pergunta, eu acho que a gente chega melhor a um raciocínio atualizado do
do que Kardec pretendia. Então, quando você destacou a 97, eu destacaria uma anterior, a 96. Então, quando a gente encadeia as perguntas, a gente tem uma ideia melhor, a gente consegue ter um raciocínio mais concreto do que realmente seria o objetivo de Kardec. Quando ele pergunta, os espíritos são iguais ou existem entre eles algum tipo de hierarquia? Eu acho que o Kardec ele é muito bom na pergunta. Ele conduz o espírito naquilo que ele quer saber de uma forma muito assertiva, porque ele já estabelece, tem algum tipo de hierarquia, quando ele faz a pergunta 96. E daí ele completa na 97. E a resposta qual é? E a resposta é: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham chegado. Então, ela é muito genérica. A resposta, quando ele fala em hierarquia, a resposta é muito genérica. Aí ele encadeia a 97, não satisfeito, porque ele viu que a resposta é genérica, ele encadeia a 97, e aí sim, ele vem. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Então, na minha concepção, hoje, a gente atualiza mais Kardec analisando as perguntas do que as respostas, sabe? Esse meu raciocínio, é por isso que eu quis, de primeira, dizer que não era possível a gente se autoavaliar, até porque a gente tem uma série de dificuldades no próprio autoconhecimento, mas eu queria colocar essa minha observação de que, analisando as perguntas, a gente chega melhor ao raciocínio. Era isso que eu queria falar, e agradecer você por falar do didatismo, que realmente eu acho que é isso. Ok, muito obrigado, Márcia. Então, agora eu vou colocar aqui algumas outras questões para a gente também pensar junto, que estão dentro desse capítulo. Nós vamos deixar apenas a questão do perispírito para o estudo seguinte, que nós dividimos esse capítulo em dois, porque ele é muito extenso, né? Mas, assim, a ideia de perfeição. A ideia de perfeição, a gente sabe que ela é uma ideia que vem da corrente, ela é com Platão. Ela é na sequência do idealismo de Platão. Você imagina que existe uma perfeição dada, absoluta, posta, e que ela pode ser alcançada pela reflexão filosófica, né? É assim que Platão concebe a realidade. E ela está toda presente nessa construção do pensamento kardeciano. Então, quando a gente percebe isso, vai ficar mais fácil a gente entender porque fala de espírito perfeito, de espírito puro, tá? É uma construção platônica. Se ele tivesse baseado em outra corrente filosófica, talvez ele não usasse essas categorias. Se ele estivesse escrevendo uma perspectiva chinesa ou indiana, com certeza ele também não usaria essas categorias. Eu acho que é importante a gente observar isso. Outro elemento que está no texto kardeciano é o evolucionismo. E o evolucionismo kardeciano, não sei se vocês vão concordar comigo e podem discordar, não tem problema não. Mas vocês concordam que o evolucionismo kardeciano, que é típico do pensamento do século XIX, ele é linear e ascendente? Faz sentido essas duas palavras? Ele é linear e ascendente. É como se fosse assim, olha, uma escada que você vai crescendo, 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 subindo, 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 subindo. Esse conceito de evolução não existe numa perspectiva de outras tradições culturais. Ele é um pensamento típico ocidental, tá? Porque, por exemplo, para uma tradição, vamos pegar aqui, indiana, evolução para eles tem um sentido cíclico. Ir e vir, retorno, tá? Permanentes retornos. Para eles, evolução é isso. Evolução para nós, no Ocidente, é algo crescente e tendente a um fim perfeito, né? Então, é muito importante a gente perceber que Kardec está partindo de paradigmas, né, que são paradigmas próprios do pensamento europeu do século XIX. Então, daí ele falar em perfeição, de espíritos puros, de uma evolução nesse sentido ascendente, por exemplo, ele não admite que um espírito possa, numa condição já bem adiantada, cometer um crime. Arrisco dizer que qualquer um de nós aqui nesse grupo pode cometer um crime, dependendo das circunstâncias. Então, assim, nós não temos como garantir que a gente jamais faria, né,
Então, a perspectiva evolucionista de Kardec é nesse sentido idealizado da visão judaico-cristã. Tá? Mas a gente pode se ver, de repente, numa situação tal que a gente, a hora que vê, perdeu o controle emocional, fez uma loucura, e depois a gente fala, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Então, assim, e nós precisamos considerar que isso também, ele vai colocar isso dentro do processo evolutivo, ele vai colocar assim, olha, mas isso não compromete a evolução já conquistada. Então ele dá um jeito de enquadrar isso dentro da escadinha, né? Dentro da escadinha. Mas se você pegar aquela pessoa, naquele recorte, naquele momento, você não tem como distinguir se ele é alguém que está lá naquele nível ou está lá embaixo. Você não tem como distinguir, porque o comportamento dos dois foi semelhante. Então, essa nossa escala evolutiva, essa nossa escada da evolução, ela tem uma série de limites. Ela tem uma série de limitações. E a gente tem que olhar para isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade, perceber que é questão dos modelos de entendimento, de pensamento que a gente estabelece. E apenas isso, né? Porque o Signares tivesse que ele ia falar do Wittgenstein, falar assim, olha, é a linguagem que a gente construiu para definir as coisas, e a nossa linguagem ela é sempre imperfeita, ela sempre tem os seus limites, né? A Vera levantou a mão, eu estou doidinho para ouvir a Vera antes de passar para o raciocínio seguinte. Fala, Vera. Eu só queria saber onde é que está esse fundamento que o espírito aperfeiçoado não cometeria crimes, vez que crime é uma construção social e o não cometer crime é uma questão ética. Eu não vejo nenhuma relação. Eu acho que não vi fundamento nele para isso. Era só isso. Ok? Muito obrigado pela excelente contribuição ao pensamento, né? Então, caminhando aqui, eu quero apontar mais um ponto, tá, gente? A questão que a Vera trouxe para nós, Vera, criados simples e ignorantes e tendendo à condição de puro e perfeito. Ou seja, o que é simples e ignorante, o que é puro e perfeito? Será que vai ter alguma situação em que nós saberemos tudo? Quem arrisca dizer que vai ter uma situação em que nós vamos saber de tudo? E eu quero que você me coloque dentro de quantos milhões de anos você acha que você vai saber tudo? Boa noite, Elias. Eu também não estou conseguindo levantar a mãozinha, mas eu Sim, Cleide. acredito que isso seja impossível, no meu ponto de vista. Não é, Cleide? Até porque a gente pode. E aí volta aquela questão que a colega trouxe lá, né? Jesus estaria em que ponto, então? Porque Jesus conhece tudo? Será que ele domina já o conhecimento de todas as galáxias, de todas as... Se o universo tiver multiversos, como Stephen Hawking pensava, de todos os multiversos? Então, assim, o que é tudo? O que é perfeito? O que é o máximo no universo que disse ser infinito? Então, a gente precisa pensar nessas coisas para a gente não usar inadequadamente os conceitos. Antônia, com a palavra. Sí, yo creo que conocer todo, bueno, no, en nuestro nivel no es planteable, pero imagino que puede ocurrir algo parecido a cuando tú ya eres experto en matemáticas, yo creo que puedo que puedo conocer la respuesta a cualquier operación matemática, pero yo no me siento a escribir todas las posibles multiplicaciones que existirían, porque los números son infinitos, pero si conozco las reglas, sé cómo multiplicar y estoy segura de que puedo resolver cualquier multiplicación, porque conozco la regla de multiplicar. Entonces, conocerlo todo en un mundo en que definimos, en un mundo, quiero decir, en un universo o en un multiverso, en el que definimos a Dios como la inteligencia suprema, creo que tiene que ver más con el conocimiento de las reglas que rigen los universos, más que con el conocimiento en números absolutos de todo lo que puede ser conocido. No sé si me explico. Sim, acho ótimo. Ótimo. O conhecimento das regras. E eu acho até que volta para aquilo que a Vera disse. O fato de eu conhecer todas as regras não significa que em algum momento eu não possa me deparar com uma condição específica que eu falo, opa, isso aqui eu não sabia. Né? No universo infinito, sempre pode haver algo que eu ainda não conheço, que eu ainda não domino. Né? Então, é bom a gente ter essa humildade intelectual de perceber que nós somos limitados,
somos limitados pelas condições dadas do universo em que a gente se situa, né? Você sabe, Elias, é a Clê novamente, Sim, rapidinho, sem querer te à cortar, né? vontade, Clê. Eu essa semana eu me questionei muito em relação a isso, porque eu vi uma situação em uma pessoa praticando mal com crianças de 2 e 3 anos numa reportagem, e eu fiquei sabendo, e eu fiquei me questionando como que seria a minha reação nessa situação. E eu fiquei pensando justamente nessa sua escala dos espíritos, que eu falei, gente, eu não sei se eu agiria, eu poderia me considerar um espírito puro, mas nesse momento eu não sei se eu rebaixaria essa escala lá para o primitivo, porque, sabe, se fosse comigo, com minha neta ou com um filho, eu não sei como seria a minha reação. Então, é muito difícil você se colocar nessa escala, justamente por causa disso, depende muito da circunstância, né? Só obrigado pela oportunidade, porque foi uma reflexão que eu fiz durante essa semana que justamente por causa da sua pergunta, né? Que parece que a gente já está num nível avançado e algumas situações que vêm, você fala, nossa, eu acho que eu não estou assim tão avançado neste momento, não. Obrigada, Elias, me Né? desculpa por... Não, que isso, à vontade. Clê, a qualquer momento, fique à vontade. Todos vocês fiquem à vontade, tá, gente? Aqui é coletivo mesmo, o aprendizado é assim, ó, construção coletiva. Alfonso. Eu entendo que a distância que nós estamos dos animais é muito mais palpável e real do que e bem próximos da gente, né? Do que nós estamos dos arcanjos. Os arcanjos estão numa distância tão longa. Se é que existem arcanjos, né, Alfonso? Se é que existe. Digamos assim, o conceito. Os espíritos perfeitos. Uhum. E dos espíritos perfeitos para Deus, a distância ainda é muito grande. Quer dizer, a perfeição, ela vai ser, para nós, sempre vai ser relativa ao ambiente que nós estivermos. Agora, essa questão que a Clê colocou, a reação a uma injustiça, ela é necessária e é praticada por qualquer um. Jesus teve reações contra a injustiça e fortes. Né? Ele teve, mostrou a necessidade de uma reação forte em determinadas situações. E isso é normal a qualquer um. Agora, o errado, que eu acho que está no nosso plano de vivência, de convivência, é que geralmente nós reagimos com uma força muito maior do que necessária. Nós temos sempre uma reação muito mais brusca, muito mais forte do que aquela que realmente seria necessária. Às vezes, um pai batendo num filho, alguém chama a atenção dele, pode colocá-lo na sua consciência e ele parar a atitude. Não há necessidade de sair estapeando aquele indivíduo para que ele pare aquela ação indevida. Então, a nossa reação normalmente é muito mais forte do que deveria ser, mas que é necessário uma reação, isso não tem dúvida. E ela também fala de nós, né, Alfonso? Eu anotei mais um ponto aqui que eu quero pontuar com vocês. Eu acho muito interessante um outro conceito que Kardec usa e que está nesse capítulo, que ele vai dizer na questão 119, na questão 122, lá na frente, como que o espírito aprende através da experiência. E aí a Vera gosta de falar muito nisso, né, Vera? Talvez até você possa trazer sua contribuição aqui, tá? Como que Kardec compreende esse processo de evolução, eu vou botar aqui entre aspas, né? Eu vou dizer de novo, se ele tivesse uma cultura, por exemplo, indiana, ele dizia o seu processo de autoiluminação. Se ele tivesse numa outra tradição espiritual, ele ia usar outra expressão. Mas, assim, aqui nós estamos acostumados a pensar em termos de evolução. Então, como ele vai considerar essa evolução a partir da luta, do processo de enfrentamento dos obstáculos da vida e do cotidiano, e, do outro lado, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio como possibilidade de escolha. Então, eu anotei aqui, olha,
luta e livre-arbítrio como promotores do desenvolvimento das potencialidades do espírito. É esse o modelo teórico que Kardec está usando, tá, para esse aprendizado do espírito ao longo da sua existência como espírito. E eu acho esse elemento muito importante, porque é uma coisa que acontece no meio espírita recente e que a gente tem que ser capaz de olhar isso com muita criticidade. Ontem, um colega fez a palestra lá na Fraternidade e ele usou uma expressão que eu não dei conta de não interferir na hora. Foi no final, já na hora das perguntas e respostas, já num diálogo aberto. E ele trouxe aquela informação que não há nada que nos aconteça que possa ser algo injusto, porque tudo tem raiz no nosso passado. Aí eu falei, epa, né? Vamos devagar, porque há controvérsias. Porque se for assim, não existe crime, não existe injustiça. Né? Se fosse assim, teve uma polêmica aqui a respeito, por exemplo, da questão da bala perdida, né? Que a bala perdida sempre acha o alvo que tem uma dívida a ser paga. Falei, opa, então o criminoso ele não é criminoso, ele é um emissário de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque Kardec não parte desse pressuposto. Esse pressuposto foi estabelecido aqui no Brasil a partir de literaturas mediúnicas que surgiram, associando todo tipo, qualquer tipo de sofrimento a uma causa no passado. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu sei que Kardec deixa margens para pensar assim. Ele deixa margem, tá? Mas não é essa a ideia central quando a gente pega o conjunto da obra. Na teoria de Allan Kardec, o espírito se aprimora, se desenvolve através de provas e de expiações. Essas duas categorias estão presentes. Então, quando ele fala de provas e expiações, nós tanto temos situações que podem ser usadas por nós para desenvolvermos habilidades, desenvolvermos sensibilidade, desenvolvermos perspectivas novas de ação. Então, podem ser experiências que nos enriqueçam do ponto de vista do aprendizado, e tem aquelas situações que são expiações, onde nós estamos colhendo o resultado das nossas próprias ações. Então, Kardec tem essas duas categorias. O meio espírita brasileiro se concentrou demais na expiação e esqueceu o caráter provacional da vida. Tá? Então, a gente vê aí assim, algumas coisas. Aí o colega foi e falou, mas tem aquela história lá do Chico, na tragédia no circo. Pois é, a gente tem que ser capaz de fazer leitura crítica da produção mediúnica que nós temos. Kardec achava que toda produção mediúnica deveria passar pelo crivo da análise crítica. E nós temos alguns textos mediúnicos que não suportam uma análise crítica mais cuidadosa. Então, nós temos que ter essa tranquilidade também, porque elas estão todas ancoradas no conceito de expiação. E se esquecem que Kardec trabalha com duas categorias. Para ele existem provas, ou seja, circunstâncias da vida das quais nós podemos tirar algum proveito. E existem expiações, que são circunstâncias da vida nas quais nós estamos respondendo ou sofrendo as consequências de alguma escolha incorreta que nós fizemos no passado. Para ele tem as duas categorias. E a gente fica só com a segunda e esquece a primeira. Lúcia, e depois tem mais 4, nós temos 4 pessoas querendo falar. Então, interrompo agora e passo para vocês. Lúcia, primeiro com a palavra. Oi, então, você colocou uma questão que eu acho importante até levantar, principalmente na questão do estupro e do aborto, né? As pessoas, eu vejo muitos espíritas, né, considerando, né, que não se pode fazer o aborto, né, por conta de estupro, que a pessoa, que eu acho um absurdo total, tipo, você culpando a vítima, né, por um ato hediondo, né? Então, eu acho isso, nossa, isso me dá até. Eu acho que aí eu volto lá para o imperfeito. Volta a ser espírito primitivo, né, Lúcia? Não, volta a ser primitivo. Então, aí tem essa questão, né, do aborto, que, né, muitas fazem isso, e recentemente, né, com a questão da pandemia, eu vi muito espírita falando que agradecia o fato de estar fazendo uma expiação coletiva. Nossa, que coisa, né? É claro que eram pessoas negacionistas, não tomaram vacina, se entupiram de cloroquina. Então, aí, né, conheço gente que
que foi vítima, se contaminou, né, na Covid, porque não acreditava, porque eu sou espírita, eu sou trabalhador, eu não Tomei a vou, vacina não do vou me doutor Bezerra de Menezes, Lúcia. do doutor Bezerra de Menezes, exato. Aí quase morreu, está cheio de sequela, mas não dá um braço a torcer. Aí eu falo, caramba, quer dizer, esse aí realmente, ó, quando voltar lá, a expiação vai ser pouco. Mas eu estou falando assim, a pessoa tem oportunidade, né, de o tempo todo, né, foi uma, eu falo, a pandemia foi, eu aprendi muita coisa sobre mim, porque ficar isolado, né? Como que eu tive que lidar com isso, né? Então isso foi assim um aprendizado imenso, né? E e também assim a divisão que quantas pessoas eu tive que tchau, tchau, né? Por conta dessa situação. Então era isso que eu queria colocar, sabe? Que eu acho um absurdo isso quando as pessoas comentam que o mal que você, quer dizer, a vítima ela pediu. Não, ela Ela está pediu lá espiando o no passado. coisa encarnatória. Ela não, ela pediu, ela falou: olha, eu quero ser estuprada, eu quero ser assassinada, eu quero ser. É isso. Ok, Lavínia com a palavra. Então, assim, eu não tenho a bênção que muitos de vocês de ter nascido em berço espírita, né? Assim, eu tenho contato com a doutrina espírita há pouco mais de 5 anos, e uma das primeiras coisas que me escandalizaram, assim, foram impactantes, foi numa palestra que eu ouvi a seguinte frase: existem injustiças, mas não existem injustiçados. Coisa horrorosa. E aí eu me questionei, e eu comecei, gente, essa conta não fecha, né? Assim, se a gente começar a achar que a justiça, que quem sofreu uma violência, existe, aquela pessoa não é injustiçada, eu falei, o segundo passo é a gente acreditar no anjo vingador, né? A gente chegar, né, de que tem algum emissário divino para causar o mal, né? Se ninguém vem programado para causar o mal, como que alguém vem programado para receber o mal? Aí vem, mas Deus, na sua justiça divina, na sua onipotência, sua sapiência, usa do mal para fazer, né, do mal que já existe para fazer essa justiça. Isso é uma coisa que está tão entranhada, assim, eu tentei mudar de centro espírita aqui na minha cidade para tentar me encaixar de alguma forma. Aí eu chego numa palestra e o palestrante vira e fala: vou escandalizar vocês, mas aqui alguém acha que uma criança de 4 anos foi estuprada, não era para ter acontecido? Aí eu falei: não, claro que não era para ter acontecido. Não era para ter acontecido, sim. A gente pega nosso banquinho e sai fora, né? Não tem muito o que fazer. É tanta resistência em relação a esse tipo de argumentação, né? E a gente fica às vezes meio impotente, né? Assim, tentando se encaixar, se encontrar, e aí acaba meio que abrindo mão de certas coisas, né? Assim, a gente acaba se sentindo acolhido nesses grupos na internet, que a gente encontra o pessoal mais esclarecido, mas eu particularmente sinto falta do convívio, do trabalho social, né? E aí a gente vai contemporizando, né? Assim, nos espaços presenciais que a gente convive, para não perder uma coisa e não perder a outra, né? E até que ponto a gente vai se aviltando nesses espaços de convivência, mas tentando achar um certo equilíbrio entre o estudo e a prática, né? A prática da caridade em si. Acho que a gente vive um momento difícil, né? E aí, Lavínia, eu quero também dizer assim, olha, e quem disse que nós somos obrigados a silenciar? Né? Obrigado não somos, né, Elis? Às vezes é um constrangimento, né, tão grande. Sim, mas às vezes esse constrangimento é necessário. Nessa palestra, por exemplo, eu me coloquei, eu falei assim, não, eu não concordo, eu acho que não era para acontecer. Eu acho que a gente tem que se colocar sem receio, sabe? Pode ser constrangedor para nós, mas a gente precisa se colocar. Eu já contei aqui no grupo, eu devo a uma pessoa que fez isso comigo no passado, eu devo a ela um aprendizado extraordinário, que a pessoa me contestou de público. Me contestou de público e ele foi mais duro um pouquinho. Ele levantou e saiu e foi embora. Né?
essa pessoa me ensinou muito mais do que muitos livros que eu li, do que centenas de livros que eu li. Ele não aceitou o meu erro, protestou, se levantou e foi embora. Eu nunca me esqueci disso e eu tenho uma dívida de gratidão com essa pessoa que eu nunca mais vi. Então, assim, a gente também tem que ter essa coragem, sabe, de contestar, sabe? A gente tem que fazer isso, sim, porque senão a coisa não anda, né? E a gente fica, muitas vezes, permitindo que essas aberrações continuem sendo ditas. Porque, gente, falar um negócio desse é uma aberração. Não ter entendido a proposta kardeciana, né? Arlene, com a palavra. Eu também, eu vou mais ou menos pela via de todos vocês. Eu também estou alguns poucos anos no Espiritismo, e essas questões, essas categorias provas e expiação, elas me trazem um incômodo absurdo. Até porque eu penso nessas questões que você trouxe aí, que você traz, né? Eu sempre penso que o que ajuda a sustentar esses conceitos ainda, que são bem duros, ainda é a questão da sacralização, porque você não pode mexer, porque parece que são pontos imexíveis. E dentro disso que vocês estão colocando, eu penso que provas e expiação, vontade e merecimento escamoteiam, né, a questão das nossas responsabilidades sociais, ou seja, nós olhamos para o outro, ou seja, ele está passando miséria, ele está na rua comendo lixo, ele está porque existem questões, né, de um passado, né, ou de um presente, ou porque tem preguiça, ou porque, enfim, N questões que nós construímos e que nós reforçamos essa prova e expiação, né? E uma ignorância que se liga à vontade também. Então, eu acho que essas questões, como as mesmas as categorias, Elias, de mal e bem, nós precisamos revisitá-las também, porque o que é mal? O que é bem? A partir de que referencial? Do meu, que eu estou aqui, que eu estou protegida, né? Assim, nós nos alimentamos bem, nós vivemos melhor, quer dizer, o que é mal e o que é bem, né? E o que é prova e expiação? Eu acho que existem as provas, sim, existem as expiações, mas isso pode, acho, né, porque eu estou muito pouco tempo, ainda preciso ler e refletir mais, mas eu acho que as questões sociais são retiradas de nós. É aquilo que você sempre fala, as questões, o estímulo às reflexões críticas, eles são esvaziados. Nos centros, você não tem oportunidade nenhuma. Teve uma época que eu participava presencialmente de 3 ou 4 grupos, não tinha nenhum tipo, e quando você tensionava algum tema, eu percebia perfeitamente que eu, assim, eu não Persona tinha non grata. Exatamente, eu não posso mesmo ir a grupos presenciais atuais, nesses modelos atuais, eu sei que eu não devo ir, porque assim, não é muito bem-vindo, né? Então, é sobre isso, eu acho que todo mundo falou mais ou menos isso. Agora, por quê? Uma questão que me vem à mente é o seguinte, por que ainda você olha para essas pessoas como se elas tivessem que passar e não pelas desigualdades que nós, enquanto sociedade, nós causamos, né? Enquanto modelo de um tipo de produção, de expropriação, de exploração, por que isso não é colocado para que a gente passe a olhar para o outro, né? Não só como aquele que ele merece o que ele está passando. É só isso que eu queria falar. Obrigado, Arlene. Vera. Obrigada. E aí eu vou encerrar com a Sílvia, porque o nosso horário está voando, tá? Aí a gente, Arlene, Antônia e Sílvia, e depois eu tenho uma leitura para a gente fechar. Essa questão de expiação é muito séria, porque a expiação tem o sentido de restringir a liberdade ou a ação, mas precisa ver a intenção, porque se a pessoa comete algum deslize sem a noção, sem a intenção de praticar o mal, não tem por que se falar de expiação. E quando nós falamos em vítimas, nós sempre falamos daquilo que causou um ônus à pessoa que sofreu o ato praticado de forma violenta, dura, ríspida, seja lá como for, porque a violência sutil é muito danosa. Por exemplo, lá na nossa casa, nós temos a questão da vestimenta.
não é? Senhoras, não usem transparentes, cuidado com a roupa, que coloca todos os homens como pessoas ligadas a um pensamento sempre extraordinário. Aliás, pensamento que, entre parênteses, eu gosto que tenham, mas, infelizmente, eu não posso falar isso naquele ambiente, não é? Então, essa ideia de expiação, eu refuto de 1 a 1000. Eu acho que essa palavra tinha que ser retirada. É uma palavra perniciosa e que não envolve a intenção. Você só vai espiar aquilo que você... O que você vai é recomeçar, evoluir, modificar a sua conduta à luz do seu entendimento, que vai mudando, vez que você nasce simples e ignorante. Então, há muita coisa para rever, né? E outra coisa, eu dou graças a Deus de não ter nascido em berço espírita, contestando a minha querida e bonitinha... Lavínia. A A Lavínia. Lavínia, você é bonitinha, um bijuzinho, mas eu não queria ter nascido. E quando eu escolhi o Elias para guia e mentor, que é a minha atual paixão, viu? Deixa eu contar para a Evanise. Eu quis porque ele não é contra o espiritismo, porque eu sou 50% contra. Eu acho hoje, depois de 30 anos nele, que ele não evoluiu. Culpa nossa, não estou falando de Kardec, mas não importa de quem é a culpa, o criminoso está lá, não importa quem, se é a sociedade, e eu amo os criminosos, portanto, eu não vejo neles diferença de pensamento dos nossos, talvez por trabalhar 40 anos com eles. Né? Um beijo em cada coração. Muito Encerro a fala. obrigado, Vera. Antônia. Bueno, la mía no es una cuestión tan profunda como todas las que se han presentado aquí, es apenas una pregunta porque no sé si entendí bien por causa del idioma que me ha dicho antes Elías que alguien afirma haber tomado la vacuna del doctor Becerra de Menezes. ¿Eso es verdad o eso era una broma? Que alguém Pregunto. tomado o quê de Bezerra de Menezes? La vacuna del COVID, la vacuna del doctor Becerra de Menezes. Vacina. Ah, Vacina. sim, perguntou sim, se é sim, verdade a sim, história sim, da vacina. Aqui no Brasil teve isso, Antônia, teve sim, sabe? Correu nos grupos de internet que as pessoas se colocassem em oração, que no determinado dia, na determinada hora, equipes espirituais estariam visitando os lares e vacinando espiritualmente as pessoas para que elas não contraíssem Covid-19. Teve muita gente que se vacinou por Dr. Bezerra de Menezes e, infelizmente, a vacina não deu o efeito esperado e algumas morreram. Eu só acho muito interessante em relação, só perdoe que está com a mãozinha levantada. Quando a gente vai fazer algum tipo de cirurgia espiritual no centro, o que a gente escuta? Não abandone o seu tratamento terreno. Então, toma a vacina do Bezerra de Menezes, mas toma também a vacina do Butantan, da Fiocruz. Toma as duas, gente. Não é? Viu, Antônio? Posso Então, falar, sinto muito, mas é verdade. Ô, posso Silvia, só com a falar uma palavra. coisinha? Ah, sim, tá. A Silvia te perdoa. Lauro, fala. Antes da Silvia, pode falar. Então tá, Não, Silvia. eu só acho engraçado uma coisa. Silvia, desculpa, eu não tinha percebido você. A pessoa vai num médico, olha, você está com colesterol alto, para de comer gordura e toma esse remédio. A pessoa vai lá e faz. Aí, você vai num médico, meu filho, minha filha, você está com pressão alta, toma esse remedinho e não come sal. A pessoa vai lá, toma o remédio e não come sal. Chega na hora de tomar a vacina, não quer tomar a vacina porque não faz efeito. Eu não entendo esse comportamento. Desculpa. Vai lá, Silvia, obrigado. Não, o que eu tinha para dizer, depois de tudo que já foi dito, é só dar um pouquinho mais, né? É aquela questão, Deus sabe tudo, Deus sabe o que é melhor para nós, se Deus quiser assim, então assim será, não tem jeito. Então, é essa crença ainda católica, vamos dizer assim, não só católica, mas de todos que se dizem cristãos, né? Tem muito essa questão, né? Deus assim quis, então Deus assim será. E não é isso. Se Deus assim quisesse, Deus não teria dado uma oportunidade e nem o livre-arbítrio. Então, a escolha sempre é nossa, né? E tudo que já foi falado aqui, principalmente a Nadira, ela falou, é bem isso, né? Que sempre é culpado aquele que sofreu o crime, nunca é o criminoso, né? Absurdo. Clé, Então, vou abrindo para Nadir, porque é a Nadir, viu, Nadir? Porque você não tem jeito de eu negar, porque o nosso tempo está acabando.
Por favor, Não, Clê. mas é só um comentário assim de trabalho mesmo contra a vacina. Na verdade, eu voltei ali no centro para trabalhar e aí eu vi que estava todo mundo pegando os trabalhadores. E eu tenho problemas sérios de pulmão. Aí eu falei, eu me afastei. Aí quando eu voltei, me jogaram uns 2 meses de tratamento de desobsessão, porque eu estava resguardando a minha saúde. Então, assim, se eu acreditasse em Deus, eu sou espírita, se eu não acreditasse em Deus, tivesse mais fé, né, eu não precisaria ter afastado, não. Eu falei, não, eu amo a minha saúde, a minha vida, a minha família. Se eu sei que eu sou, eu tomei todas as vacinas, mas se eu pegar um simples resfriado, eu posso bater as botas, porque meu coração, eu falei, eu não tenho pressa nenhuma, eu sei como é, mas eu não tenho pressa nenhuma de morrer, não, né? Então, tem muito isso. Não tenho pressa de ir embora, eu quero ficar aqui. Então, Que eu falta não de quero fé, saber Nadir. morrer, Que né? falta de fé, Nadir. Que coisa. Falta de fé. Eu tenho amor à minha saúde, meu resto de saúde, porque eu quero curtir meus netos, quero curtir meus filhos, né? Eu não quero morrer agora, não é porque eu sou espírito, não, você não deveria ter medo da morte. Eu falei, eu tenho, então, mas eu não quero morrer. Ué. Eu não tenho medo nenhum, só não quero, né? Eu não tenho pressa, né? Eu não tenho pressa. E nem Ok. opero, nem procuro, não vou operar, porque o último que operou com problema já tem problema de pulmão, vai operar, morre. Eu não estou com pressa, vai ficar assim. Eu vou levando a vida. Clê, por favor. E depois eu quero encerrar. Então, Elias, uma pergunta assim muito que me incomodou muito agora na pandemia, voltando ainda no tema da vacina, que essa questão da regeneração, né? Me desculpa o termo, mas que a espiritualidade estava fazendo uma limpeza dos espíritos inferiores. Eu achei isso uma tremenda. Devia ter ido mesmo. Pois é, então, eu falei assim, nossa, e eu não fui, né? Por que será, Elias? Pois é. Então, gente, assim, olha, eu acho que tudo isso nos convida a refletir, sabe? Eu acho que mais do que nunca a gente está precisando de um olhar crítico sobre as coisas que a gente tem dito, tem ouvido, tem às vezes até defendido por equívoco, né? Eu já disse, tem coisas que eu disse 10 anos atrás e que hoje eu não digo mais. Não digo mais. Tá? Teve leituras que eu fiz de obras espíritas no passado e que hoje eu não faço mais. E eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que ser capaz de fazer se a gente quer honrar uma tradição de criticidade que está na raiz da proposta espírita. Sabe? O que me faz optar por ser espírita uma colega falou, não, então desse jeito, por que você é espírita? Você poderia ser de qualquer religião? Eu falei, não, eu só escolhi e prefiro ser espírita porque aqui eu posso exercer minha racionalidade, minha criticidade, aqui eu posso usar a ciência para ter as explicações que embasam a minha fé, a minha crença, né? Aqui eu posso filosofar sem receio de cometer heresia. Por isso, só que eu sou espírita. Porque eu sei que se eu preferisse de outra maneira, eu poderia ser candomblessista, eu poderia ser budista, eu poderia ser de qualquer outra religião, e eu não seria uma pessoa menor ou maior por isso, né? Eu diria apenas que isso me conforta, me deixa à vontade, porque a minha personalidade é assim e pronto. E só por isso, não porque o espiritismo seja superior a nenhuma outra manifestação espiritual da nossa sociedade. Então, acho que é muito importante a gente ter essa tranquilidade. O capítulo tem muitos outros tópicos que a gente poderia explorar. E eu nem preciso dizer que a gente não vai conseguir discutir todos, né? Mas eu acho assim, quem for capaz, quem puder depois fazer uma outra leitura, né, e ter essa tranquilidade de olhar criticamente, sabe? Olhar, por exemplo, uma afirmação que está na questão 121, e que eu acho que a gente tem que ser capaz de criticá-la. Tá? Kardec coloca, os que são maus, assim, aliás, é uma resposta do espírito, né? Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E aí eu volto à fala da Ana Mari e quero encerrar com esse tópico, né? A Ana Mari, ela disse, eu não sei o que eu faria se fosse a minha netinha de 2 anos que estivesse sendo vítima de abuso, como eu vi
no caso que estava em discussão. Então, assim, olha, a gente também não tem como dizer que tudo que acontece com o espírito é por vontade própria. E aí, no dia 7 de abril, pela manhã, Antônia, vai ser no horário que você pode participar. Nós vamos ter uma programação lá da Fraternidade Espírita, e nós convidamos uma parceria da Fraternidade Espírita com a EFOS. Nós vamos ter uma breve palestra do Luiz Signatis em torno do seu livro Fundamentos para uma Teoria Social Espírita, e ele vai trazer para nós uma análise crítica sobre o individualismo no pensamento espírita. Nós precisamos dessa discussão. Eu quero lembrar que quando Kardec elaborou a doutrina espírita, a visão que prevalecia era a visão do indivíduo. Né? Estava se descobrindo o indivíduo. Até então não havia uma discussão suficiente sobre o papel do indivíduo. Então havia uma discussão, Kardec faz toda uma abordagem em cima da ideia do indivíduo. E de lá para cá nasceu sociologia, antropologia, estudos de cultura, estudos de imaginário, um monte de estudos que o Espiritismo, infelizmente, não abraçou. E que nós precisamos discutir isso. Então, quem tiver possibilidade de já colocar na sua agenda, depois eu vou colocar para vocês o convite, dia 7, 9h30 da manhã, tá? Então vai ficar mais fácil para a Antônia, que acompanha aí num fuso horário extremamente sacrificado, né, Antônia? Tá? Mas aqueles Vai que puderem transmitir estar... no canal da casa? Vai ser transmitido, Elias? Nós vamos transmitir pelo canal da EFOS, tá? E eu acho que vale a pena. O Luiz Signatis tem um estudo formidável nessa área, o livro dele merece ser estudado, né? A Vera está participando de um grupo de estudo ali também do livro, né, Vera? E eu estou acompanhando passo a passo, porque eu acho que vai trazer muito, muito ganho para todos nós, tá bom? E, gente, quero agradecer de coração por mais essa possibilidade de encontro que vocês nos proporcionaram. E quero dizer que na próxima sexta-feira nós vamos conversar sobre perispírito. E aí, de novo, eu quero dizer para vocês que de lá para cá tem muita coisa que a gente precisa discutir. Nós não podemos ficar presos no estudo que Kardec fez lá em 1860. Ele teve seguidores, ele teve Alexandre Aksakoff, ele teve Ernesto Pozano, ele teve muitos pesquisadores que vieram depois dele, e até recentemente tem estudos nessa área que a gente precisa trazer para ampliar nossa compreensão de espiritismo. Né? Para Kardec, o espiritismo era progressivo, não era estagnado. Então, nós vamos fazer o estudo perispírito com essa perspectiva. E eu espero que a gente esteja todo mundo, esse grupo maravilhoso aqui, de novo, sexta-feira junto, para a gente conversar. Ok? Boa noite, Boa gente. noite, Obrigada, Elias. boa Páscoa. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, gente. Quería Obrigado. antes de que se... Oi, tchau, tchau.